Segundo Crônicas, no capítulo 20, eu quero voltar a esse texto aqui, porque essa semana, essa passagem aqui voltou a falar comigo. E eu quero começar por aqui, segundo Crônicas, no capítulo de número 20. E sucedeu que, depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. Esse texto aqui nos ensina muitas coisas. Judá, ele representa a igreja, que nós fazemos parte. Há aqueles que dizem que família a gente não escolhe. Igreja também não. Porque se nós fomos trazidos até aqui, não foi uma escolha nossa, mas uma escolha do próprio Deus. Quando Jesus fala: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, isso nos dá a ideia o quê? De que embora a gente tenha a sensação que a escolha foi nossa, na verdade a escolha foi de Deus. Da mesma forma que nós não escolhemos família, nós também não escolhemos igreja. Foi o Senhor que nos colocou aqui. Embora nós tenhamos a sensação de que a escolha foi nossa, mas na verdade Deus quis que a gente quisesse. Ele semeia em nós uma vontade e nos direciona. Então, a nossa vida, a gente faz parte de alguns núcleos. Você faz parte de um grupo de pessoas que você chama de família. Ou porque são pessoas do seu próprio sangue, ou porque são pessoas amigas que ao longo do tempo foram acrescentadas à sua vida. Você pode chamar de família, assim como a igreja. Judá é como se fosse uma família. Era uma nação inteira, mas era uma família. Porque era o povo escolhido por Deus. Descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E de repente, essa nação está sendo ameaçada por um ataque. E aí vão lá falar para Josafá: Josafá, está vindo uma multidão contra você. Uma multidão contra você. Só que o ataque a Josafá não é apenas ao rei, mas é um ataque à nação inteira. Atacar Josafá significa atacar todo aquele país. Atacar o líder significa atacar todos que estão debaixo da responsabilidade desse líder, que aqui é Josafá. E o que me chama a atenção é como as pessoas se mobilizaram em oração. A gente vive num mundo onde a gente percebe muito individualismo. Cada vez mais as pessoas se importam menos com os outros e se importam mais com si mesmos. Essa é a realidade desse mundo. A impressão que a gente tem é que o mundo ele vai se fragmentando. Porque cada vez mais as pessoas só se preocupam com o seu próprio umbigo. Como dizia minha avó, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Como dizia lá a minha avó, falecida já há alguns anos. Só que esse tipo de comportamento do mundo, ele não pode entrar dentro da igreja.
Nós temos que ser o oposto. Se o mundo é individualista e só pensa em si, cada um por si, a igreja tem que ser o exemplo onde pessoas lutam umas pelas outras. E são capazes de se unir e de se juntar para combater um inimigo. Todos nós que aqui estamos, temos ou estamos fazendo, ou estamos orando por algum propósito na nossa vida. Ah, pastor, tem uma causa que eu estou orando. Amém. Pastor, eu estou com uma dificuldade no trabalho e eu estou orando. Pastor, eu estou com um problema aqui com meu filho e eu estou orando. Pastor, eu estou enfrentando uma dificuldade na minha saúde, eu estou aqui orando. Todos nós temos algum motivo pessoal para orar a Deus. E que isso seja feito. Mas nós também temos que aprender a ser solidários com os outros. Nas lutas que os outros enfrentam. Não, pastor, eu estou aqui, não é nem por mim, é por um irmão. Pastor, eu estou aqui hoje, clamando e buscando a Deus, não é pela minha vida não, é por um irmão, é por uma pessoa, é por alguém que necessita. Nós temos que ser capazes de nos juntar e orar para enfrentar inimigos que muitas das vezes são comuns a todos. Quando Josafá ele recebeu a notícia que uma grande multidão vinha contra ele, qual foi a atitude de Josafá? Versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo Judá. Porque Josafá entendeu que aquela luta não era só dele, mas era a luta do povo todo. Então estão me ameaçando, mas estão ameaçando o quê? A nação inteira. E o que o Josafá ele faz? Apregou um jejum em todo o país. Então, todos vamos jejuar. Ou seja, todos vamos nos juntar. Todos vamos nos mobilizar. Todos vamos ser solidários nesta causa, neste problema, nessa dificuldade. O que Satanás ele quer é dividir as pessoas. Porque quanto mais só uma pessoa está, mais fácil é do inimigo atacá-la. Sempre foi assim. Porque quando você está unido a um grupo, você é mais forte. Porque a sua força, ela se multiplica por todos aqueles que estão ao teu lado. Mas quando você está só, a sua força diminui. Por isso que o Senhor sempre nos disse que é melhor 2 do que 1. E é melhor 4 do que 3. E é melhor 10 do que 5. E é melhor 100 do que 50. Quanto mais unido as pessoas são, mais fácil é vencer os inimigos. Se você para e pensa, por exemplo, alguém que tem uma intenção de assaltar alguém na rua, alguém que está com má intenção, se ele vê lá, passando na rua, um grupo de 10 pessoas, ele não vai tentar. Mas se ele vê uma pessoa sozinha, ele vai achar que tem mais chance. Então, até estatisticamente, os assaltos acabam se concentrando em pessoas sozinhas na rua, não em grupos. Não que não possa acontecer, mas na cabeça do ladrão é mais fácil ele roubar uma pessoa que está sozinha do que um grupo de pessoas que caminham juntas. E essa também é uma realidade espiritual. Para Satanás, é muito mais fácil ele tocar numa pessoa individualmente do que ter que enfrentar um grupo de pessoas que estão unidas, que estão juntas num determinado propósito. E é por isso que uma das armas de Satanás é apostar na guerra, no conflito, na fragmentação.
como ele tenta fazer aqui com Josafá. Primeiro, tentando causar o medo, a intimidação. Mas só que Josafá, ele fez o que é certo. Ele, antes de qualquer coisa, foi buscar ao Senhor e foi jejuar. E o que me chama a atenção é que todo o país se mobilizou naquela oração. Todas as pessoas se juntaram para enfrentar aquele inimigo. Todas as pessoas se juntaram para proteger o seu território. Porque a intenção dos inimigos, ele fala aqui dos filhos de Moabe, dos filhos de Amon e outros amonitas, esse povo todo se junta o quê? Para tomar o território de Judá. Todos nós temos um território e temos que tomar conta do nosso território. A sua família é um território. Você tem que tomar conta. Você tem que cercar o seu território, proteger o seu território, para que a sua família não seja atingida. Todos nós temos um território para defender. Todos nós temos uma terra para defender. Josafá tinha dele, que era o território de Judá. Todos nós temos. A igreja é o nosso território. Foi aonde Deus nos colocou. Então nós temos que nos unir contra todos os ataques do inferno que tentam atingir, seja a nossa família em casa, seja a nossa família aqui na igreja. Lá em Judá, todos se juntaram. Diz aqui o versículo 4. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. De todas as cidades. É óbvio que a comunicação hoje é muito mais fácil. Você manda um zap, todo mundo recebe aquela informação. Você posta no Facebook, as pessoas compartilham e a notícia se espalha. Antigamente a comunicação era precária. Mas quando as pessoas tomaram conhecimento de que estavam sendo ameaçadas pelo inimigo, que Josafá, o rei, tinha pregoado um jejum, todos vieram das cidades mais distantes. Hoje, para você ir para uma outra cidade, você pega ali um ônibus na rodoviária, você pega um táxi, você pega um Uber, vai no aeroporto, pega um avião para você se deslocar para uma outra cidade. Antigamente não. As pessoas levavam horas, dias, às vezes semanas, para chegar em determinado lugar. Mas mesmo que pessoas morassem distantes, elas largaram tudo para ir até a capital, para ir até Jerusalém, para se juntar em oração. Essa é uma das maiores demonstrações de unidade que a Bíblia nos mostra. Um povo que se uniu para enfrentar o inimigo comum. Porque o inimigo não era apenas de Josafá, mas o inimigo era de todos. E todos precisavam se juntar para enfrentar aquela situação. Todos jejuaram, todos se uniram, todos se juntaram em oração para que o povo pudesse vencer aquela batalha. Então, esse sentimento de solidariedade, de união, ele tem que estar presente na nossa vida. Não é apenas a nossa família de sangue, mas a igreja é a nossa família. Então, muitas das vezes o que nos falta é a união em torno de um propósito. Porque todos nós temos as nossas lutas individuais. Todos nós temos. Todos nós temos as nossas lutas individuais. Mas existem lutas
que dizem respeito a todos. Lutas que não são individuais, mas que são coletivas, onde todos precisam lutar juntos. E foi isso que esse povo aqui entendeu. Esse povo aqui entendeu que eles não poderiam vencer se não estivessem unidos. E as pessoas das cidades mais distantes largaram tudo que estavam fazendo? Não. Tem uma coisa que é importante fazer, o quê? Josafá apregoou um jejum lá em Jerusalém. Ah, mas são 3 dias de viagem no jumento, mas eu vou. Porque eu quero me unir àquele povo lá. Porque a luta daquele povo também é minha. A luta desse país também é minha. Além de nós lutarmos as nossas lutas, e temos que lutar as nossas lutas, nós temos que lutar as lutas do Evangelho. Nós temos que lutar as lutas do ministério. Nós temos que lutar as lutas da igreja. Nós temos que lutar as lutas da nossa igreja local e da igreja da graça como um todo. Porque nós não estamos aqui por acaso ou por uma questão de sorte. Todos nós estamos aqui porque fomos plantados. Em muitos momentos você vai ver na Bíblia Deus te comparando a uma árvore. E uma árvore, ela existe não para fazer sombra, mas para dar frutos. Se uma árvore servisse só para fazer sombra, Jesus não tinha amaldiçoado a figueira, porque ela fazia uma boa sombra. Mas a intenção da árvore não é ela fazer sombra, mas ela dar frutos. E uma árvore só consegue dar frutos se ela tiver enraizada. Se a árvore não tiver enraizada, primeiro, ela não fica de pé. E segundo, ela não dá frutos. Quando uma árvore está doente, a primeira coisa que ela deixa é de dar frutos. É a primeira coisa. Os frutos começam a vir esquisitos, mal formados. Depois aquela árvore deixa de dar frutos. E por último aquela árvore cai, tomba, começa a apodrecer. Até que ela cai. Qualquer chuvinha ou vento que passa, ela é derrubada. Então, se nós somos uma árvore, todos nós fomos plantados aonde estamos, porque Deus queria que a gente desse fruto. E como eu falei aqui há uns meses atrás, a árvore não produz fruto para si mesma, porque a árvore não come do próprio fruto. Você produz fruto para alimentar a outro. Você produz fruto para alimentar alguém. Então nós precisamos pensar como esse povo aqui de Judá. Pensar nas lutas que são de todos. Para que todos lutem juntos para combater o inimigo comum. Lá em Hebreus, no capítulo de número 10, o versículo 24, diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então, dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, um precisa estimular o outro. Um precisa motivar o outro. Um precisa ajudar o outro. Um precisa dar a mão ao outro. Um precisa caminhar junto com o outro. Lutar junto com o outro. Dividir o peso com o outro. Nós precisamos pensar nas pessoas e não apenas nas nossas lutas individuais. Que volto a dizer que todos nós temos e temos que lutar. Mas quando você tem alguém que luta contigo, é muito mais fácil você vencer. Quando você tem alguém que briga junto contigo, é muito mais fácil. Porque as forças, elas se somam no mundo espiritual. Então ele fala: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade, ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação
como é costume de alguns. Olha, Hebreu já está dizendo lá atrás que é costume de alguns deixar a congregação, ir embora, caminhar sozinho. E hoje em dia o que mais existe é essa ideia de que a igreja não vale de nada. Não, pastor, a igreja sou eu. Amém, que bom. Mas quando a gente fala de igreja, quando a gente fala de templo, é o lugar onde nós nos reunimos, porque todos nós moramos num lugar. Todo mundo tem um endereço. Todo mundo aqui tem um endereço. Aonde alguém pode te encontrar. Olha, meu endereço é esse. Também. Nós, como igreja, também temos um endereço, que é esse aqui. Toda família tem um endereço. A família de Deus também tem. É o lugar onde nós nos reunimos para orarmos, louvarmos a Deus. Não há como alguém ser cristão sozinho. Não, pastor, eu sirvo a Deus na minha casa. Sim, você tem que servir também na sua casa, mas não somente na sua casa. Porque é impossível você ser cristão sozinho. É impossível você servir a Deus só. A não ser que você esteja numa ilha deserta, só você lá está perdido, né? Naufragou, só ficou você. Não, mas não é o caso. Porque ser cristão significa estar ao lado de pessoas, junto de pessoas. Por isso que Jesus, quando começou o seu ministério, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Trazer pessoas para perto dele. Vem cá, vem cá. Você vai me seguir, você vai ser pescador de homens, você vem e me segue. E ali Jesus estava ensinando que ninguém faz a obra sozinho, que ninguém é cristão sozinho, que não existe igreja de uma só pessoa. Então esse é o exemplo que nós temos na Bíblia. Mas, como eu falei, o demônio, ele sempre trabalha o quê? Para fragmentar. Para você dividir. E quanto mais dividido você está, mais fácil você é para ser atingido. Então a estratégia maligna é dividir, para dividir a resistência. Até levar a pessoa ao isolamento. E ela cai no engano. Eu estou servindo a Deus na minha casa. A sua casa é um lugar de você servir a Deus. Então ele fala aqui, e não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Se é costume de alguns, infelizmente é. E Hebreus está dizendo isso. Mas o mandamento é o quê? Não deixar a nossa congregação. Nós temos que lutar pela nossa família. Ninguém muda de família. Alguém muda de família? Ah, não estou gostando dessa família aqui não, vou mudar. Meu último sobrenome é Silva. Né? Olha, eu não estou gostando da família Silva. Eu vou mudar para a família Santos. Aí eu vou para lá. Mudar de família. Eu não posso mudar de família. Por que eu vou mudar de família? Ah, porque a família Silva tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Sempre. O que eu posso fazer? Eu faço parte da família Silva. Alguém faz parte da família Silva aqui também? Família Silva é grande, hein? Benza a Deus. Glória a Deus. Família Silva é grande. Mas aí eu não estou satisfeito com a família Silva. Eu não posso mudar de família. Eu tenho que lutar para que a minha família seja melhor. Porque a partir do momento que eu saio da família Silva, é uma atitude egoísta porque eu estou pensando só em mim. Mas não estou pensando nas outras pessoas que vão ficar lá. Eu só penso em mim. É esse pensamento individualista desse mundo. Onde as pessoas cada vez mais elas vão se isolando, se dividindo. Porque elas não pensam
nos outros, pensam só em si. Pessoa casa, não gostei. Gostei dessa mulher, não gostei desse marido. Vou embora. Tá pensando quem? Só nele. O filho cresce, faz 18 anos, agora sou dono do meu próprio nariz. Vou embora de casa. Não aguento mais essa família. Não aguento mais meu pai, não aguento mais minha mãe, fica pegando no meu pé. Vou morar com meus amigos. Vou alugar um AP. Vou dividir não sei o quê. Ele está pensando em quem? Nele, não está pensando na família. Então, seja num casamento, seja na família, seja no trabalho, seja na igreja, aquele que fragmenta só está pensando em si. Não está pensando em mais ninguém. E é por isso que lá em Provérbios, no capítulo 18, Provérbios 18, no versículo 1, diz assim: busca o seu próprio desejo aquele que se separa. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Porque qual é a verdadeira sabedoria? É da união. Se for para fazer a própria vontade, vamos continuar no mundo. No mundo a gente faz o que quer, o que dá na cabeça, comete loucuras, age de forma inconsequente. Se é para buscar o próprio interesse, então o mundo está lá. Mas no Evangelho a gente aprende que nós não buscamos o nosso próprio interesse, mas buscamos o interesse do outro. Se eu busco o interesse do outro e o outro busca o meu, então vamos ficar satisfeitos no final. Assim como num casamento. Você pergunta para o sujeito: por que você quer casar? Eu quero ser feliz. Aí você pergunta para a moça: por que você quer casar? Porque eu quero ser feliz. Então ninguém vai ser feliz. Nenhum dos dois vai ser. Porque você começa um relacionamento, um casamento, para quê? Para você ser feliz? Para você usar o outro para ser feliz? Fazer do outro um trampolim para a sua felicidade? Então não vai dar certo. Porque cada um vai tentar ser feliz do seu jeito. Então, o relacionamento que começa assim tende a fracassar. Porque um vai querer ser feliz fazendo não sei o que no fim de semana. A outro vai querer ser feliz fazendo também não sei o que no fim... então, a fim de semana, eu quero ser feliz, vou para casa da mamãe. Tá, e você? Eu também quero ser feliz. Fim de semana eu vou jogar bola com meus amigos. Tá bom. Porque o que importa é ser feliz. E o que esse mundo diz é o quê? Que vale tudo para você ser feliz. O que importa é você ser feliz. O que Jesus nos ensina, o que importa é fazer o outro feliz. Porque se você faz o outro feliz e o outro faz você feliz, no fim os dois vão ficar. Então, busca seu próprio desejo aquele que se separa. Está buscando o quê? O seu próprio interesse. Não está buscando o interesse dos outros, mas o seu próprio. Ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, no Evangelho, o que vale é a união. O que vale é fazer o outro feliz. O que vale é buscar o interesse do outro. O que vale é você se doar. O que vale é você se unir por uma causa. E a causa de todos acaba sendo mais importante que as causas individuais. No mundo, não. O mundo vive a realidade daquele ditado: farinha pouco, meu pirão primeiro. Então o que importa sou eu. Sou eu. O que importa sou eu. Você lembra aquele relato do profeta que chega lá até a viúva pedindo um pouco de comida e ela dizia assim: meu senhor, eu só tenho aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite e eu vou fazer a última refeição, eu e meu filho vamos morrer. Ou seja, eu não posso te dar, porque eu só tenho para mim.
pouco que você tenha, sempre é capaz de dividir. Se você tiver um, dá para dividir metade. Se você tiver metade, dá para dividir em um quarto. Sempre tem. Mas o que o profeta disse para ela? Tudo bem, você tem pouco. O profeta não ficou com pena dela, não. Você tem pouco, mas desse pouco que você tem, faz para mim um bolo primeiro. Ou seja, divida. E ela dividiu. Qual foi o resultado? A farinha não acabou e o azeite também não. E quando a gente fala de dividir, não é apenas dinheiro, mas é atenção, é carinho, é afeto, é um abraço, uma conversa. Você não só divide dinheiro, você não só divide farinha, azeite, mas tudo aquilo que você tem, você é capaz de dar. Eu tenho um tempo. A única coisa que eu tenho, pastor, é tempo. Então você vai dar esse tempo. O que eu tenho para dar é atenção. Então dê atenção. Porque as pessoas, elas não precisam só de comida ou de dinheiro. Elas precisam de atenção, de carinho, de afeto, de abraço, de alguém que se importe. E esse é o exemplo de Jesus. Jesus é alguém que se doou e que nunca buscou o seu próprio interesse, mas buscando o interesse de todos nós que estávamos no pecado e que precisávamos nos reconciliar com Deus. Então, aquele que se separa, ele deixa de pensar nos outros para pensar em si mesmo, para lutar com as suas próprias forças, achando que sozinho ele consegue. E não é verdade. João 10, no versículo de número 1, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, pois, que entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Pensa numa casa, na sua casa. Toda casa tem um lugar certo para entrar e sair, que é a porta, não é assim? Você entra pela porta. Alguém entra pela janela? Pastor, eu não gosto de usar a porta lá em casa não, sabe? Eu prefiro pular a janela. Né? Alguém? Não. A janela também é uma entrada, mas não para pessoas. Você abre a janela para entrar o sol, a luz do sol. Você abre a janela para entrar um ventinho, um ar. Mas aquele buraco lá da janela não é para entrar pessoas. A não ser que ele for o quê? Ladrão. Então, o Senhor Jesus, ele diz: quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. E está falando primeiramente dele, Jesus. Jesus não surgiu no mundo do nada. Ele entrou pela porta. Como é que um ser humano entra nesse mundo? Através do nascimento. O nascimento é a porta de entrada para o ser humano nesse mundo. Jesus entrou pela porta. Foi gerado no ventre de Maria e entrou nesse mundo através do nascimento, como qualquer outro ser humano. Entrou pela porta. E assim também na vida. Nós temos que entrar pela porta, não pela janela. Quem entra pela janela é ladrão e salteador. Então, o ladrão nunca vai entrar pela porta porque ele não tem a chave. Mas ele quer entrar de qualquer jeito. Ele pula a janela. Então, na vida, nós temos que pensar em entrar pela porta. Nunca criar atalhos, facilidades. Mas é na porta. Porque quem não entra pela porta é ladrão e salteador. Então, muitas das vezes, você deixa a janela aberta, mas tem lá um ladrão querendo entrar. Você tem que lutar contra isso. Seja na igreja, seja na sua família. O ladrão, ele sempre vai tentar entrar.
e nunca pela porta. Então nós temos que nos unir para protegermos uns aos outros, sempre. Porque o cristão, ele sempre será atacado de alguma forma. E aí temos que fazer lá, como segundo Crônicas 20. Temos que nos juntar, jejuar, se consagrar, orar e vencer o inimigo. Não deixe que o ladrão entre pela janela. Como dizia Jesus, aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, seja ele pelo telhado, seja ele pela janela, seja lá por onde for, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Então que a gente possa guardar no nosso coração que todos nós precisamos uns dos outros, porque para enfrentar o ladrão, somente com unidade. Josafá entendeu isso. A primeira coisa que ele fez foi juntar o povo. Vamos orar, vamos jejuar, vamos nos unir. E as pessoas vinham de cidades distantes só para orar, para vencer aquele inimigo que estava ameaçando o quê? Entrar pela janela e não pela porta. Porque o ladrão nunca é convidado, né? O ladrão, ele se convida. O ladrão, quando entra na casa de alguém, ele nunca é o convidado. Nunca. Ele sempre é o intruso. Aquele que entrou lá sem ser chamado. Assim é o ladrão. Quem é que convida ladrão? Ninguém. Ele entra porque é intruso. Então, o território de Judá era um território santo. É a terra prometida. E os inimigos estão tentando entrar em Judá, não pela porta, como um convidado, mas entrando pela janela, para furtar o povo de Judá, para furtar o território de Judá. E isso a gente só vence o quê? Unidos. Volto a dizer aqui, todos nós temos as nossas lutas individuais, mas também temos lutas que são coletivas e que dizem respeito a todos. E precisamos lutar. Amém?